depositado minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer bem mais do que o que nós nos pedimos em oração. Deus, eu não sei o que esse pede a Ti neste momento. Eu não sei o que esta pede, Deus da glória, para ser alcançada pelo Senhor na vida, na história dela. Mas eu sei que Tu és um Deus de milagre, sinais e maravilha. Portanto, ao iniciarmos esta campanha de clamor, de oração por milagre, eu peço ao Senhor que o Senhor venha contemplar a cada clamor, alcançar a cada petição, com alcance de milagre e milagre sobrenatural da glória. Oriande calabraia shuria candarábia, ramante que onde calashuria andarábia. Deus criador dos céus e da terra, Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus que outrora respondera aos antigos e os alcançou com alcances e feitos sobrenaturais da glória. E eu creio, Pai, que nesta campanha de oração, essa campanha de adoração, o mesmo Deus que outrora alcançara antigos com alcance de milagre, há de alcançar a vidas, há de alcançar adoradores, há de alcançar adoradoras com feitos em milagre sobrenatural da glória. Ô Senhor da glória, eu não sei de qual maneira este adorador está no exercício da fé dele agora, a unir a fé dele com a nossa. Deus, Criador dos céus e da terra, não sei de qual maneira esta adoradora está no exercício da fé dela, a unir com a nossa nesta corrente de oração por milagre. Mas o Deus da Bíblia Sagrada que alcançou aos antigos que provocaram o seu milagre através da adoração, Lablachuriandarábia, o Deus que alcançou a vidas através da adoração, eu creio que há de alcançar a causa desta mulher, há de alcançar a causa deste homem, a petição da mesma, do mesmo, com alcance de feitos e milagres sobrenaturais da glória. Orablacanta, rabiachuri andaraia. Entra com milagre na vida do meu irmão que está aqui, Senhor amado. Entra com milagre na vida da minha irmã que une a fé dela com a nossa nesta corrente de oração e adoração por milagre. Labrai de calachuri andarábia, oriande canto rebiachúria, de que o rabaia candarábia. Deus de milagres, sinais e maravilha, vai alcançando, Senhor. Eu não sei o que esta precisa vivenciar na vida dela em forma de milagre. Eu não sei o que esse espera, almeja, anseia vivenciar por parte de Ti na vida dela, dele ou dela por parte, Senhor, em forma de milagre. Talvez eu esteja orando por pessoas que precisam ser curada de dores e enfermidade, ou até da cura para com um dos seus. Talvez eu esteja orando, Deus da glória, com pessoas ou por pessoas que precisam que o Senhor venha entrar com a providência financeira, ou Senhor da glória, ou até para abrir uma porta de emprego. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão até com a carteira de trabalho em suas mãos, apresentando ao Espírito Santo do Deus da glória e pedindo que abra uma porta de emprego. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão, Deus da glória, oh Senhor amado, com a foto da pessoa nas mãos agora, formando, unindo a fé dele ou dela com a nossa, nesta grande corrente de oração e adoração por milagre, e pedindo ao Senhor pela vida deste ou desta que está nesta foto, Senhor da glória. Eu não sei de qual maneira esta adoradora está no exercício da fé dele, eu não sei de qual maneira esta adoradora está exercitando a fé dela, a unir com a nossa nesta corrente de oração e adoração por milagre. Ah, Senhor, mas ao ler a sua palavra em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, eu vejo o Senhor se apresentando ao profeta Jeremias como um Deus de resposta, pois em Jeremias 33, verso 3 está escrito assim: Jeremias, clama-me, respondar-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, Jeremias, e firme que tu nem sabe. O Senhor se apresentou ao profeta Jeremias como um Deus que não apenas responde ao clamor, à oração, mas o Senhor responde com novidades da glória. O Senhor disse em Jeremias 33:3: clama-me, respondar-te-ei, mas não apenas respondar-te-ei, Jeremias, mas eu anunciar-te-ei coisas grandes e firme que tu não sabe. Talvez eu esteja orando com esta, talvez eu esteja orando com este Deus da glória, que tem indagado a dizer: Deus, o que tem acontecido dos seus feitos na minha vida, dos seus feitos na sua história, pois eu tenho visto relatos de pessoas que vivenciaram milagres e milagres sobrenaturais por parte do Senhor. Quantos e quantos testemunhos, Senhor, eu tenho assistido, que tem alegrado o meu coração. Mas eu pergunto a Ti, Deus da glória, o que tem acontecido dos seus
feitos na minha vida e na minha história, porque não tenho vivenciado milagres na minha história. Oh Senhor, porém eu tenho vivenciado sim um déjà vu de lutas, de problemas, de frustrações. Talvez eu esteja orando por pessoas, Pai, que sai de uma luta, entra na outra, sai de uma prova, entra na outra. Pessoas que está aqui, mas está cansado de tantos problemas, de tanta luta. Está aqui, mas está cansada, Deus da glória. Oh Rabacanda Ramandaia. Mas assim como o Senhor anunciara ao profeta Jeremias em Jeremias 33:3, que anunciaria novidade, eu creio no novo do Senhor na história desta mulher. Eu creio no novo do Senhor, Deus da glória, na história, na vida deste homem. E é porque creio que eu oro, é porque creio que eu te adoro, na beleza da sua santidade. Ainda que tenha aquela que esteja apenas observando a campanha de oração, mas o seu coração e a sua mente está voltado ao Deus Criador dos céus e da terra. E em Salmo 121, Davi estava apenas olhando para o monte, quando o salmista Davi dizia: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Em Salmo 121, Davi dizia que estava olhando para o monte, à espera de ser socorrido. Mas ainda em Salmo 121, na mesma frase, o salmista dizia: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Nós sabemos, Pai amado, que por mais que nós estamos nesse canal de oração e de adoração, orando com vidas e por vida, todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós sabemos que ainda que nós estejamos aqui provocando o nosso milagre através da adoração, Senhor, todavia, em todo e sobre todo o tempo, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem restaura o que se perdeu. Por isso, Senhor da glória, nós sabemos que a glória do Senhor, assim como Davi dizia: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Mas dentro da mesma frase, o salmista dizia: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. O socorro que esta mulher procura vivenciar por parte do Senhor na vida dela está em ti, Senhor amado. Socorre-a. O socorro que esse homem procura, almeja, anseia, será alcançado por ti na vida, na história dele. Está em ti, Deus da glória. Socorra o Deus amado. Entra com o socorro que esta mulher procura em ti. Entra com o socorro que este homem procura em ti na vida, na história dele. Vai alcançando a vida, Deus amado. Vai alcançando adoradores, Deus da glória. Vai alcançando adoradoras com alcances de milagre sobrenatural. Estamos aqui nesta corrente de oração por milagre, porque nós cremos que nós temos nos altos céus um Deus todo-poderoso, capaz de nos alcançar e efetuar em nossa vida, em nossa história, feitos e milagre sobrenatural da glória. Entra com o milagre que esse adorador procura, Senhor, na vida dele. Entra com o milagre que essa adoradora procura do Senhor na vida dela, Pai amado. Ainda que tenha aquela que ainda indaga assim a dizer: eu não participo da campanha de oração por milagre, porque eu não sei orar. Ainda que eu venha ter um bacharelado em teologia, também não saberei. Ainda que eu venha ter um mestrado, eu também não saberei, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que é o Espírito Santo do Deus da glória quem intercede por nós. É o Espírito Santo do Deus da glória quem pega as nossas orações, as nossas petições e leva ao Rei da glória, apresentando ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Portanto, dentro do contexto da palavra do Deus Criador dos céus e da terra, eu peço nesta corrente de oração e adoração por milagre, humilde e gentilmente, a pessoa do Espírito Santo do Deus da glória. Não permita que as nossas orações, não permita que as nossas petições limita-se ao teto deste lar a qual estou residindo, ao lar desta mulher, Senhor amado, mas leva cada causa, cada petição ao trono da glória, para que vidas, adoradores, adoradoras, vivenciem os feitos do Senhor em forma de milagres na vida dele. O feito do Senhor, Deus amado, oh Senhor amado, em forma de milagre na vida dela, Senhor amado. Entra com providência, Senhor amado. Alabra chegue, anda rábia, alamante calabraia candarábia. Vai alcançando a vidas com alcance de milagre, vai alcançando adoradores com alcance de milagre, vai alcançando adoradoras com alcance de milagre. Deus, nós estamos aqui nesta corrente de oração, porque o seu Filho amado Jesus, ele orientando aos discípulos o poder de resposta que tem a oração. Ele dizia para os discípulos assim: tudo o que pedires ao meu Pai em oração crendo, em o meu nome recebereis. Deus Criador dos céus e da terra, Jesus
Jesus, ele poderia limitar milagres naquele ensinamento. Jesus, ele podia dizer aos discípulos: olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será concedida. Mas o Senhor Jesus, ele disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus, Criador dos céus e da terra, em oração, crendo em nome do Senhor Jesus, nós receberemos. O Senhor Jesus disse que tudo que nós pedíssemos em oração ao Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Alabacalabacandaramandaya, Urabacaia Candaraia. Olha o que pede esta mulher agora, Pai, para vivenciar na vida dela em forma de milagre. Olha o que pede agora este homem, Deus da glória. Ainda que não relate com palavras o que almeja receber do Senhor em forma de milagre, porque Davi, ele dizia umas palavras, e creio eu que o salmista estava se referindo ao Espírito Santo do Deus da glória, quando Davi dizia: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar e até do levantar. Muitas das vezes as palavras não chegam nem meus lábios, nem na minha boca, mas tu já conheces as minhas petições, bem antes que eu converta as em palavra. Segundo o salmista Davi, quando nós nos colocamos a adorar aquele que todo pode, nós somos policiados pelo Espírito Santo, e eu creio que o Senhor Espírito Santo do Deus da glória já está sondando mente agora, já está contemplando o desejo de cada coração, porque o homem até pode marcar encontro sem um objetivo e até faltar o encontro marcado, mas quando Deus, Criador dos céus e da terra, ele marca encontro com homens ou mulheres na face da terra, um mover sobrenatural começa a acontecer em vidas, e eu creio no mover. Labacaia Candarábia, Labacando Remandaia Candaraia. Eu creio no mover sobrenatural do Deus da glória. Eu creio na resposta, porque a nossa oração está sendo ouvida pelo Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1 está escrito assim: eis que o ouvido do Senhor não está gravado para que Deus não possa nos ouvir, e nem os seus braços estão encolhidos para que ele não possa nos alcançar ou abençoar. Mas muitas e muitas das vezes são as nossas atitudes que nos afastam do Senhor, nos afasta dos seus feitos, e se a atitude errônea afasta a vida de vivenciar o milagre que o Senhor proporcionou para o mesmo, eu creio que essa atitude que esse homem tem tomado agora, eu creio que essa atitude que essa mulher está tomando agora, de unir a fé dela com a nossa, nesta corrente de oração por milagre, de unir a fé dele com a nossa, Deus amado, nesta corrente de oração e adoração por milagre, há de atrair milagre para a vida do mesmo. Rabacanda Ramandaia Candarábia, Labacanda Ramandaia Candaraia, há de atrair vida, há de atrair milagre para a história deste homem. Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus que alcançou os antigos com alcance e feitos sobrenaturais da glória. Olha aí, Senhor, o que esse homem procura receber do Senhor, vivenciar no Senhor em forma de milagre. Olha aí, Deus da glória, o que esta mulher procura, almeja, anseia, vivenciar por parte de Ti na vida dela, Senhor amado. Quando eu leio a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, eu vejo os antigos adorando a Ti, Deus da glória, e vivenciando os feitos e milagres sobrenaturais da glória. Quando eu leio no livro de Êxodo, eu vejo Moisés naquele deserto, e agora o mar tenta parar Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel. Imediatamente Moisés se coloca a adorar a quem nós estamos adorando agora. E Pai, Tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. E tem pessoa aqui que está se sentindo no deserto, abandonada. Tem pessoas aqui de Calachuriandarábia que tens vivido, Senhor da glória, a dor do abandono, mas ainda no anonimato, ainda que seja distante, tem milagre do Deus da glória alcançando a vidas para a glória do Senhor. Ainda que seja em terras distantes, tem milagre do Deus da glória. Rabacando Ramandaia Candarábia, porque o Deus é qual nós adoramos nesta grande corrente de oração e adoração por milagre. É Deus que alcança vidas, é Deus que alcança a história com alcances e feitos sobrenaturais da glória. Labaia canto Rabacandaraia, Oramando Calachuri Andaraia, Alabacaia Candarabia Shúria. Deus Todo-Poderoso, Deus de poder, honra e glória, Deus que alcança-nos com o pedido que nós apresentamos ao Senhor em nossas petições, pois o profeta Elias, bem antes de Elias será conhecido como profeta de fogo, Elias já tinha convicção que
que Tu és um Deus que nos ouve, que Tu és um Deus que ouve a nossa oração, que Tu és um Deus que ouve e alcança com o tema que nós apresentamos a Ti em oração. Então Elias vai até os profetas de Baal de Si e lança-lhe um desafio de oração, dizendo assim: vamos orar, cada um ore ao seu Deus, porém o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus de Israel. Ah, Senhor da glória, os profetas de Baal até clamam a Baal, eles se cortam, se retalham, mas não alcançam resposta em Baal. Nós temos a convicção de que não estamos aqui adorando a Baal, um Deus morto, um Deus que não tem poder. Estamos adorando ao Deus de Elias. Ah, Senhor, e é por isso que nós fazemos uma oração, como a oração do profeta Elias. Elias faz uma oração temática, pois a Bíblia vai dizer que Elias ora por fogo, e nós estamos aqui orando por milagres. A minha Bíblia vai dizer que Elias separa o altar e começa a adorar, e o Deus que tudo pode, desce o fogo da glória e consome aquele holocausto, e todos os olhares, todo Israel viu o fogo descer do céu. Senhor, Tu és aquele que responde dentro do tema apresentada a Ti em oração, e é por isso que Elias orou com o tema pedindo fogo, e o Senhor respondeu com fogo. Alabacá e Acandarábia. Eu não sei qual o tema do milagre que essa mulher que aqui se encontra espera será alcançada por Ti na vida dela. Eu não sei qual o tema, qual o milagre que esse homem que está aqui precisa, almeja, anseia vivenciar por parte de Ti, Deus Criador dos céus e na terra, na vida, na história dele. Mas assim como Paulo, apóstolo de Cristo, ele frisou essas palavras com fé e convicção. Eu faço minha as palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, a dizer assim: eu sei quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer até além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é direcionada àquele que tem todo o poder. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é designada àquele que tem todo o poder. Senhor, Tu tem poder de curar se tiver aqui pessoas enfermas. Senhor, Tu tem poder de restaurar o que se perdeu na vida, na história desta mulher, deste homem. Senhor amado, a Ti pertence a glória, a Ti pertence o louvor, a Ti pertence toda a adoração. E quando eu medito na sacrossanta palavra do Senhor, eu vejo o Senhor alcançando vidas através da adoração. A Bíblia vai dizer no livro de Josué que agora chega Josué, Caleb e o povo de Israel na terra a qual o Senhor havia prometido, mas entre o cumprimento da promessa do Deus Todo-Poderoso, Senhor amado, e entre os dois, entre o povo de Israel e o cumprimento da promessa, havia uma muralha, e o Senhor orientou o povo de Israel que rodeassem aquela muralha adorando. E o que me chama a atenção é que enquanto o povo de Israel adorava, a barreira ia caindo por terra. Enquanto o povo de Israel adorava, as muralhas iam caindo por terra. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração, ela é designada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu creio que enquanto estamos orando, o Senhor está fechando sepultura. Alabacaia Candarábia, Urabacando Ramandaia Candaraio. Eu creio que enquanto estamos orando, Deus da glória, nesta corrente de oração e adoração por milagre, o Senhor já está jogando por terra toda a horte espiritual maligna. Eu creio que enquanto estamos orando, o Senhor já está restaurando o que se perdera na história deste ou desta. Urabacando Rabiandarábia. A minha Bíblia vai dizer que enquanto o povo de Israel adorava Jericó, adorava rodeando aquela muralha, aquela grande muralha ia caindo por terra. E nós aprendemos na palavra do Deus Todo-Poderoso que em todo e sobre todo o tempo o adversário sempre tem colocado barreira, sempre tem colocado muralha, sempre tem colocado algo para fazer vidas desistirem do seu milagre. Quantas pessoas, por desistirem de serem felizes, têm se entregado à depressão. Labai de Calachúria Candarábia. Quantas pessoas estão com o coração angustiado, desesperançosos, Deus amado. Laia canto Rebiandarábia. Tudo porque o adversário começa a dificultar a possibilidade de vidas vivenciarem felizes. Deus amado, mas Tu és aquele que ainda joga por terra toda a barreira. Senhor da glória, Tu ainda és aquele que joga por terra toda a muralha. Eu não sei o que tem se levantado contra a felicidade desta mulher, que está unindo a fé dela com a nossa, nesta corrente de oração e adoração por milagre. Eu não sei o que tem se levantado contra a felicidade deste homem, que une a fé dele com a nossa, nesta grande corrente de clamor por milagre. Mas eu sei que Tu és um Deus de milagre. Ramantou, Rabaia, Candarábia. Vai jogando por terra agora, Pai, toda a arma do adversário, que o adversário tem tentado contra a felicidade deste homem ou desta mulher. Todo levante maligno, Ramantou, Rabaia, Candarábia, vai caindo por terra agora, vai caindo
caindo por terra agora. Namantou, rabante, calachuri, andaraia, urabacaia, candarábia. A minha Bíblia vai dizer, em Daniel capítulo de número 10, verso 1 em diante, que durante 21 dias o profeta Daniel adorava, o profeta Daniel jejuava, mas o príncipe da Pérsia, ele não deixara que Gabriel, o mensageiro, chegara até o profeta Daniel. Então o Deus a qual estamos adorando envia Miguel, o anjo de peleja, e começa a pelejar contra o príncipe da Pérsia. Quando Gabriel, o anjo mensageiro, chega até o profeta Daniel, Senhor da glória, Daniel não estava vendo, mas uma peleja no mundo espiritual estava acontecendo a favor do mesmo. Os olhos de Daniel não podiam contemplar, Senhor da glória, mas estava acontecendo uma peleja. Candaráia, labrai decou decanto rebiandarábia, o rabacanto reia candaráia, alabacanto ramandaia candaráia. Vai pelejando, Deus amado, peleja por esta mulher que une a fé dela com a nossa, peleja pela família dela, peleja pelo casamento dela, peleja pela saúde dela, peleja pela finança dela. Deus vai pelejando por este homem que une a fé dele com a nossa, nesta corrente de oração, peleja pela finança dele, peleja pela família dele, peleja alabacando ramandaia e decalaia candarábia, labaia candaraio. Deus criador dos céus e da terra, Deus de milagres, sinais e maravilha, desde já eu apresento ao Senhor vidas adoradores, adoradoras que ao unirem a sua fé com a nossa, nesta corrente de oração e adoração por milagres, estão aqui formando uma grande corrente de oração por milagre, uma grande corrente de adoração por milagre. Oh, de calablaia candarábia, uriante queia candaraia, lablaia xuriandarábia. Em nome do Senhor Jesus, Deus entra com a resposta que essa pessoa procura. Senhor, o Senhor respondeu ao profeta Elias, o Senhor respondeu a ele com o tema que ele apresentou em oração. Eu não sei o que este apresenta agora, que precisa vivência por parte do Senhor na vida dele. Eu não sei o que esta te apresenta agora, Deus amado, que ela precisa vivenciar por parte do Senhor na vida, na história dela. Mas eu sei que tu és um Deus de milagre, eu sei que tu és um Deus de maravilha, Pai. Por isso eu apresento a ti vidas, por isso eu apresento ao Senhor adoradores, por isso eu apresento ao Senhor, Deus amado, adoradoras. Vai de encontro, Senhor amado, a causa desta mulher, vai de encontro, Deus da glória, a causa deste homem. Derrama da sua glória, da sua virtude, da sua Shekinah, em nome do Senhor dos exércitos. Deus, eu quero acrescentar ao clamor por milagre, Senhor, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor por milagres sobre causas que estão na justiça. Talvez eu esteja orando com vidas, talvez eu esteja orando com pessoas, com adoradores, adoradoras que têm causa na justiça, e talvez a causa está há meses na justiça, sem nenhum parecer do advogado ou do juiz. Talvez a causa esteja há anos na justiça, sem nenhum parecer do advogado ou do juiz. Deus, eu acrescento ao clamor por milagre, Deus criador dos céus e da terra, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor por milagres sobre causas que estão na justiça, independente do tempo em que essa causa está na justiça desta mulher, independente do tempo em que este homem está com esta causa na justiça. E porque eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor por milagres sobre causas na justiça, porque no Evangelho de Lucas, Jesus olha para os discípulos e fala para eles a parábola do juiz iníquo, fazendo menção do seu amor, Senhor da glória, dizendo que o Senhor certamente julgaria nossas causas e nos daria vitória. Então Jesus, ele olha para os discípulos e diz assim aos mesmos: havia um juiz em uma cidade iníquo, um juiz de coração duro que não temia o Deus dos céus, e nem a homens nenhum na face da terra. Um juiz que naquela cidade jamais havia julgado causa alguma. Mas nesta mesma cidade havia uma mulher que constantemente, ao avistar esse juiz, essa mulher pedia-lhe dizendo: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. Porém esse juiz era um homem de coração duro, esse juiz era um homem iníquo, esse juiz era um homem que não temia o Deus dos céus e nem a homem algum na face da terra. E mesmo assim esta mulher, toda vez que avistava esse juiz, perseverava em suas petições a pedir: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. E na perseverança desta mulher, um juiz
iníquo de coração duro, que não temia ao Deus dos céus e nem a homens na face da terra, chegaram até esta mulher dizendo: mulher, para que não me importunes, eu julgarei a sua causa. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele resume a parábola do juiz iníquo, falando para os discípulos e para nós nos tempos atuais. E ele dizia assim: se aquele juiz, um homem iníquo de coração duro, ele julgou a causa daquela mulher, certamente o nosso Pai que está nos céus e que nos ama, ele há de julgar nossa causa. Deus Todo-Poderoso, o seu Filho amado Jesus fez menção do seu amor para conosco ao falar a parábola do juiz iníquo, dizendo que o Senhor certamente julgaria nossa causa. E é dentro do contexto da parábola do juiz iníquo, citada pelo seu Filho amado Jesus, que eu acrescento a oração por milagres, que eu acrescento ao clamor por milagre, um pedido ao Senhor: entra com milagre, Pai, alabraia candarábia, sobre esta causa que está na justiça. Senhor da glória, nossa irmã Valéria tem uma causa na justiça e ela precisa que o Senhor julgue a causa dela, Deus amado. Senhor da glória, nossa irmã Joyce tem uma causa na justiça e ela precisa que o Senhor julgue a causa dela, Deus da glória. E foi o seu Filho amado Jesus que fez menção do seu amor. Quando ele resume a parábola do juiz iníquo, ele disse que certamente o Senhor julgaria nossa causa. Julga a causa deste adorador, julga a causa, Senhor da glória, alabrachuri andaraia, alabrachuri andaraia, julga a causa desta mulher, julga a causa deste homem, dá vitória para a mesma, Senhor amado, dá vitória para o mesmo, Pai, sobre esta causa é que está na justiça, Senhor amado, independente de qual seja a área. Talvez seja um benefício que esta mulher luta tanto para adquirir, ou este homem luta tanto para adquirir esse benefício, Senhor amado. Talvez, Senhor amado, seja, Senhor da glória, Senhor, um familiar, Senhor, a guarda do mesmo, da mesma. Eu não sei em que está a causa na justiça desta mulher ou deste homem. Eu não sei se porventura é um processo, Pai, mas o Senhor Jesus, ele falou que o Deus da glória certamente julgaria nossa causa quando ele falar a parábola do juiz iníquo. Portanto, eu peço ao Deus Criador dos céus e da terra, se nesta corrente de oração e adoração por milagres tenha vidas, adoradores, adoradoras com causa na justiça, julga a causa desta mulher e da vitória, julga a causa deste homem, Deus da glória, e da vitória para esta causa. Alabacando Andaraia, Oriande Calachúria Candarábia, Orabacaia Cando Remandaia Candarábia. Deus, entrega em tuas mãos o nosso irmão Maxwell, entrega em tuas mãos a área familiar dele, Deus da glória, vai de encontro, Pai, alcança-o com o milagre que ele procura vivenciar, Senhor. Deus, alcança a nossa irmã Dilânia, alcança o nosso irmão Mauri, Frávia Freitas, Dourada, Karina, Senhor, Letícia Alecrim, Valéria, Deus da glória, Fabiana, Senhor amado, Aline. Deus, são vidas, são adoradores, são adoradoras, Pai, estão aqui nesta campanha de oração, unindo a fé deles ou delas com a nossa. Nós temos a nossa irmã Joyce, Pai, que tem feito com fé a campanha de oração. Nós temos aqui a nossa irmã Flávia, Deus amado. Nós temos também, Senhor amado, Senhor Flávia, Senhor Trabuco, Senhor da glória, César Nildo, Senhor amado, Marlene, Maria Elza, enfim, Senhor, eu apresento ao Senhor a vidas, adoradores, adoradoras, Senhor amado, que ao unirem a sua fé com a nossa nesta corrente de oração, estão aqui formando a grande corrente de oração e adoração por milagre. Senhor, eu não sei qual o milagre que a Flávia procura alcançar, ser alcançada por Ti, mas eu sei que Tu és um Deus de milagre. Deus, olha o milagre que a nossa irmã Joyce procura no Senhor. Alabacanto rebi andaraio, edecalaia candarábia, labrai de canto rebi andaraio, oriande calachuri andarábia, porque nós estamos aqui na corrente de oração e adoração por milagre, porque nós cremos que Tu és um Deus de milagre, porque nós cremos que Tu és um Deus de sinais e maravilha. Por isso eu te peço, Pai, entra com o milagre que esse adorador procura em Ti, na vida dele. Entra com o milagre que essa adoradora procura, almeja, anseia vivenciar por parte do Senhor na vida dela. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão aqui como coluna do seu relacionamento. Quantas pessoas estão com o relacionamento abalado, Deus da glória, ou até destruído. Lares que deveriam ser o ninho do amor. Lares que deveriam ser, Pai, o local, Senhor, de viver feliz. Porque quem casa, Senhor, quem
quem entra num relacionamento entra para ser feliz e não para sofrer. Mas tem lares que parecem, Deus da glória, uma arena, onde tem palavras ofensivas, onde tem gestos ofensivos, ou decanto, rebe andarábia, e nós sabemos que tem dedo do adversário, porque o adversário não gosta de relacionamento. A Bíblia vai dizer que o adversário, ele tem 3 intuitos ao nosso respeito. A Bíblia vai dizer que o adversário veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos em a ruína, e quantos relacionamentos, Deus da glória, até a destruir do Senhor da glória. Senhor amado, nós sabemos que o adversário, se tem uma coisa que ele não é tolo, ele sabe que quando ele toca em relacionamento, ele não destrói apenas uma vida, mas toda uma família, para que o filho ou a filha cresça sem o pai, sem a mãe, se torne uma pessoa emocionalmente abalado, abalada. Quantas pessoas, Pai, tem uma estrutura abalada, tem um amadurecimento abalado, porque houve separação dos seus pais, Deus da glória, de calabraia candarábia, e o Senhor é Deus de união e não de separação. Deus Todo-Poderoso, se aqui tem pessoas como coluna do seu relacionamento, se aqui tem pessoas intercedendo pela sua vida sentimental, Deus vai entrando com providência, socorre a vida sentimental desta mulher que une a fé dela com a nossa, alcança a história sentimental, a deste homem que une, Deus da glória, a fé dele com a nossa, Pai amado. Senhor, ainda que nós lembramos-nos com regozijo das restaurações sentimentais que ocorreram no decorrer dos tempos, Senhor amado, na campanha de oração. Mas sempre a gente tem visto, Pai, sempre temos observado que há mais e mais vidas com relacionamentos abalados, Deus da glória. Quantas e quantas pessoas, quando nós vamos orar, quando nós lemos os pedidos de oração, muitas das vezes está escrito: pastor, eu preciso que ore porque minha esposa me abandonou. Pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, ele me abandonou. Quantos relacionamentos, namoro, noivado, casamento, quantos relacionamentos abalados, até em decadência, Senhor da glória, Rabacandarábia, porque o Senhor é o próprio amor e o adversário não gosta de amor, de união. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor é o próprio amor, Pai. Por isso eu apresento ao Senhor a vida sentimental desta mulher. Eu apresento ao Senhor a vida sentimental deste homem. E se porventura o relacionamento já estiver até destruído, o Senhor pode restaurar, Pai. O Senhor pode restaurar a vida sentimental desta mulher. O Senhor pode restaurar, Deus da glória, a vida, a história sentimental deste homem. Porque quando eu entro na Bíblia Sagrada, eu indo para o livro de Jó, capítulo de número 42, eu vejo Jó orando, e o mesmo não estava nem orando por ele. Jó estava orando pelos seus amigos. Quando Deus a qual estamos adorando restaurou todas as percas na história de Jó, em todas as áreas da vida de Jó houve perca, e o Senhor restaurou todas as percas na história de Jó. E talvez esta mulher esteja indagando a dizer agora: Deus amado, talvez este homem esteja indagando a dizer agora: Deus, a única restauração que eu preciso na minha vida é a sentimental. Deus, a única restituição que eu preciso na minha história é a restituição do meu relacionamento. Alabacandarábia, alabrachuri andaraio, e candaramandaya candarábia, alabrachuri andarábia, alabrachuri andaraio. Vai tocando, Pai, vai alcançando o relacionamento agora. Deus, quantas e quantas das vezes nós lembramos com regozijo de relacionamentos que foram restaurados. Decanto, rabaia, candarábia. Lembro-me com alegria que no ano de 2022 com 18, restituição sentimental. Já em janeiro de 2023, o Senhor já tinha nos revelado ao vivo que iria superar esse número, e nós tivemos 22 pessoas, o Senhor alcançando e restaurando. Se porventura nesta corrente de oração e adoração por milagre, tenha pessoas aqui procurando, querendo alcançar o milagre na vida sentimental desta, Deus amado, na vida, na história sentimental deste, alabacando ramandaya candarábia, vai tocando neste relacionamento, vai alcançando com alcance de restauração. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com o seu coração destruído, alaia canto rebiandarábia, com a sua terra sentimental arrasada. E quando eu indago-me a falar sobre terra sentimental, refiro-me ao coração deste homem, Deus amado, refiro-me ao coração desta mulher. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 7 que terminando, pois, Salomão de edificar
edificar o templo e adorar o Senhor. A glória do Senhor impacta aquele templo de maneira que Salomão e os sacerdotes não conseguiam ficar aos seus pés. Mas no verso 14 ainda de 2 Crônica, o próprio Deus da glória fala com a sua igreja. E o que me chama a atenção é a mensagem que o Senhor traz para a sua igreja, Deus da glória. Pois diz assim a palavra do Senhor: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua sararei a sua terra. Ah, Senhor amado, nós somos o povo que chama pelo seu nome, nós somos o povo que se humilha, nos arrependemos de nossas falhas de pensamento, obra e até ação, e pedimos a Ti, Pai, e apresentamos a Ti, Deus da glória, a terra que está ferida. E a terra que está ferida é a sentimental desta mulher. A terra que está ferida, Deus da glória, é a sentimental deste homem. Alcança-o no relacionamento, alcance-a na vida sentimental. Deus Criador dos céus e da terra, quero eu também acrescentar a corrente de oração e te clamou por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na área financeira. Talvez tenha pessoas aqui endividadas, em que indaga os seus próximos a dizer assim: se eu pago as minhas contas, o meu valor não alcança minhas compras, e se faço minhas compras, não sobra para pagar as contas, porque eu já recebo limitado. Talvez tenha pessoas que nem recebendo está, mas está em uma situação crítica, Deus da glória, com medo de faltar até o pão de cada dia dentro da casa desta mulher. Talvez está desempregada dentro da casa deste homem, talvez ele está até desempregado e temeroso, Deus da glória, de que venha faltar o pão de cada dia. E eu me lembro do teu servo Davi, quando mesmo em pouca palavra ele resumiu toda a trajetória de vida na presença do Senhor. Quando Davi dizia: eu fui jovem, hoje sou ancião, porém eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. Davi, ele disse que ele nunca viu Deus Todo-Poderoso desamparar vidas ao ponto da mesma vir a ter uma decadência financeira, mendigar um pão. Mas olha aí, Deus da glória, como está o quadro financeiro desta mulher, que aqui se encontra, Deus glória. Olha como se encontra o quadro financeiro deste homem, que une a fé dele com a nossa. Talvez eu esteja orando por pessoas e com pessoas que até desempregado se encontra, que até desempregada se encontra, Deus da glória. E lá em Apocalipse capítulo número 3, verso de número 7, o Senhor diz na sua palavra que abre porta aqui ninguém pode fechar. Se porventura tenha vidas aqui, adoradora procurando por parte do Senhor, que o Senhor abra uma porta de emprego. Abre a porta, Senhor amado, para esta mulher. Abre a porta de emprego para este homem, Deus amado. Pessoas que talvez tenham deixado currículos em várias empresas, mas nenhum empresário ou empresária requisitaram os serviços desta mulher, requisitaram os serviços deste homem. Mas o Senhor pode, Deus da glória, tocar no coração deste empresário. O Senhor pode, Deus da glória, tocar no coração desta empresária para dar uma oportunidade de emprego para este ou para esta ou para com um dos seus. Deus, abre esta porta de emprego. Se nesta corrente de oração tenha vidas, adoradores, adoradoras, a desempregado, desempregada, ou labacanda arábia, a nossa irmã Fabiana Alves, Pai, que procura por uma porta de emprego. É o Senhor quem fala na sua palavra, que abre porta, Senhor da glória, que ninguém pode fechar. Decalachuri andarábia, orabacandaraia. Eu apresento ao Senhor Jerônimo, Deus da glória, que precisa que o Senhor abra uma porta de emprego. Olha aí, decanto, rebia candaraia, alabacaia candarábia. Deus, eu apresento ao Senhor a vidas, eu apresento a Ti, Deus da glória, pessoas que têm projetos e planos que estão estagnados, porque sobre este plano, este homem não tem condição financeira para dar prosseguimento. Esta mulher talvez não tenha condição financeira, talvez o sonho de adquirir a casa própria, para este que está pagando aluguel, para esta que está presa ao aluguel. Talvez, Deus da glória, pessoas, Senhor amado, e de calabaia candarábia, urabacanto rebiandaraia, pessoas, Pai amado, que tem sonho talvez tão simples, adquirir um imóvel para móvel para dentro da sua casa, porque os móveis estão se
detonando. Talvez o sonho de reformar esse lar, de criar, de acrescentar mais um cômodo, talvez de adquirir algo que não tem condição financeira. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. Se esse homem tem esse projeto financeiro no coração dele, é porque foi o Senhor quem revelou para ele. Se essa mulher tem esse projeto financeiro que ainda não concretizou no coração dela, é porque o Senhor foi o Senhor quem revelou. Pois no livro de Gênesis eu vejo o Senhor revelar para José um sonho onde ninguém acreditava em José, mas ainda que no Egito o sonho se concretizou. Talvez tenha pessoas que não acreditam. Alamante calaya candarábia, labaia canto rebiandaraio. Não acredita nos sonhos desta mulher, talvez não acredita nos sonhos desse homem, mas o Senhor acredita, e é por isso que o Senhor revelou. E o mesmo Deus que revela sonhos e projetos, que ainda que esteja estagnado, é o Deus que realiza sonho, é o Deus que realiza o projeto. Talvez administrar empresa própria, talvez, Senhor da glória, adquirir um automóvel, talvez adquirir, Senhor da glória, um maquinário imóvel. Oh, decalabraia candarábia. Eu não sei qual é a conquista financeira que está no coração desta mulher, eu não sei qual é a conquista financeira que está no coração deste homem, mas eu sei que quando o Senhor revelou algo ao coração de José, aonde foi transparecido no seu sonho, o Senhor realizara. O mesmo Deus que revela sonhos, o mesmo Deus que permite em nossos corações projeto, é o Deus que realiza. Deus entra com providência no sonho que está no coração desta mulher, o projeto que está em canto rebia candaraia, no sonho no coração deste homem. Realiza, Deus da glória, realiza, Deus da glória. Eu oro por pessoas que procuram por libertação do vício para com um dos seus. Eu oro por pessoas que procuram por libertação de obra de bruxaria. Eu oro por pessoas que buscam por libertação de obra de macumbaria. Pessoas que talvez esteja convicta de que está sendo vítima de alguma obra maligna, impedindo a este de progredir, impedindo a esta de evoluir. E quando eu oro, o meu entender leva-me para o Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, onde nós vemos Paulo e Silas a fazer a obra do Deus da glória. Agora eles apanham em meio a uma praça pública, são aprisionados como marginais e acorrentados como animais. Mas a minha Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando a quem estamos adorando agora. Enquanto eles adoravam, os outros prisioneiros participavam da adoração. A Bíblia narra que um terremoto aconteceu dentro daquela prisão onde estava Paulo e Silas. A minha fé me diz que foi um movimento do Espírito Santo do Deus da glória. Ainda que cadeia seja lugar de dor, ainda que cadeia seja lugar de ódio, ainda que cadeia seja lugar de sentimento de vingança, mas aonde tem adorador tem presença, aonde tem adoradora tem presença. E naquela prisão estava Paulo e Silas adorando, e um mover sobrenatural aconteceu. E aquele mover sobrenatural abriu as cadeias. Onde houver uma cadeia maligna que tenha aprisionado vidas, Deus amado, por obra de macumbaria, feitiçaria, onde tiver uma cadeia maligna no oculto, projetado, arquitetado contra a vida desta mulher, contra a vida deste homem, contra o relacionamento, contra a área da saúde, contra a finança, contra a área família, onde houver uma cadeia, vai abrindo as cadeias com a sua glória. Glória essa que manifestara em Atos 16, pois foi a presença do Senhor, eu creio, que abriu aquelas cadeias. A minha Bíblia vai dizer que as correntes se romperam, as correntes se romperam. Eu não sei qual é a amarra do inferno que está impedindo esta mulher de progredir, eu não sei qual é a amarra do inferno que está impedindo este homem de ser feliz, mas eu creio que essa presença, a sacrossanta e maravilhosa, já está cortando todas as correntes malignas. Esse tranca-rua do inferno está sendo alvejado pela glória do Senhor. Não tem impedimento a partir de agora. Não há... Vai rompendo o Senhor da glória, pois a mesma presença que estava naquela cadeia já está neste lugar. A mesma presença que estava naquela prisão já está neste lugar. É a presença sacrossanta do Espírito Santo. Onde tem adorador tem presença, onde tem adoradora tem presença. Esta mulher dentro desta casa é adoradora desta casa, tem presença do Espírito Santo do Senhor na casa desta mulher. Onde tem presença não tem corrente. Ramantou, Rabaia, Candarábia. Rompe, Deus da glória agora todo mal
desta casa, do Aia Canto, quebra o Ogida, corta as correntes e dá vitória para essa família, para esta mulher, para este homem agora. Presença sacrossanta e maravilhosa que alcançou a Paulo e Silas naquela prisão, rompendo todas as cadeias. Onde houver uma cadeia maligna, arquitetada, projetada por obra de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, onde houver, seja alvejada pela glória do Senhor agora. Nicantura Bacandaraia, em o nome do Senhor. Nicantura Bacandaraia, em o nome do Senhor Jesus é agora. Em o nome Nicantura Bacandaraia, em o nome do Senhor Jesus é agora. Em o nome contra a ficha desta, todo mal levantado, arquitetado contra esta família agora, agora. E mantou Rabaia Candarábia, venha ser alvejada pela glória do Senhor. Presença não suporta a glória do Deus da glória. A presença maligna não suporta, as correntes não suporta, as cadeias não suportam. E tem presença na casa desta mulher agora, tem presença sobrenatural agora. Esta família agora, decanto, rebiandaraia, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de milagres, sinais e maravilha, eu acrescento, Deus da glória, ao clamor por milagre, um pedido ao Senhor, pelo milagre de cura. Talvez eu esteja orando com este, talvez eu esteja orando com esta, Deus Criador dos céus e da terra, que esteja enfermo, que esteja enferma, Deus da glória, pessoas que estão, Pai, com a sua saúde abalada, pessoas que estão sentindo dores, inflamação, infecção, rabanto, que de que andarábia. E quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo num dos profetas maiores, este de nome Isaías. Isaías foi conhecido como profeta messiânico, porque fora o profeta que profetizara o Messias. Ele veio antes do Senhor Jesus, mas já dizia o que iria acontecer com a chegada do Messias. E entre as profecias sobrenaturais da glória que o profeta Isaías narrava, há uma que me chama a atenção, quando eu vou conjecturar, para que possamos ter um paradoxo melhor da história, que Isaías, ele tem a visão do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pastor, por que esse paradoxo da Bíblia? Porque o próprio profeta Isaías, ele fala assim, ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados. Sobre as suas feridas, Alaia Candarábia, nós fomos curados. Por isso eu peço, Deus Criador dos céus e da terra, se nesta corrente de oração e adoração por milagre, tem adorador, tem adoradora que está enfermo, que está enferma, vai tocando nele agora com toque de cura, vai tocando nela agora com toque de cura, vai tocando agora, Alabacandarábia, Alabacandaraio, vai tocando agora em pessoas enfermas. Espírito Santo do Deus da glória, vai tocando e tirando a enfermidade do corpo desta mulher, tirando a enfermidade do corpo deste homem. Segundo o profeta Isaías, o profeta messiânico, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Eu não sei em qual parte do corpo desta mulher esta enfermidade está alojada, eu não sei em qual parte do corpo deste homem esta enfermidade está alojada, mas eu peço agora, Deus amado, vai jogando por terra todas as dores. Alabacando, Rebiandarábia, Alabrachuri Andaraia, a mãe da nossa irmã Selma, de nome Maria, alcança ela, Senhor da glória. Alabrachuri Andaraia, alcança ela com alcance de cura. O profeta Isaías, ele falou que o seu filho amado Jesus, ele já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Vai agora, Senhor amado, e mantecalamandequeia, onde a enfermidade estiver alojada, dores de cabeça vai saindo agora da mente deste ou desta, dores nos braços vai caindo por terra agora, dores nas pernas vai saindo agora, dores na coluna, dores nos dentes, onde esta enfermidade estiver assolada, e mantequeia candarábia, sobre o corpo deste ou desta vai saindo agora, vai tocando, Deus amado, agora sobre enfermidade. Deus, tem pessoas que estão aqui que creem que o Senhor pode restaurar a saúde dele agora. Tem pessoas
de candarabia candaraio, alabacanduremandaya. Tem pessoas aqui, Deus amado, que crê que o Senhor pode restaurar a saúde dela, e foi o seu filho amado Jesus quem, indagando, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Olha aí, Deus da glória, essa mulher crê na cura dela. Olha aí, Deus todo-poderoso, este homem crê, e manteca laia candarábia, que o Senhor pode alcançá-lo com a cura. Oh, rabacandarábia, toda enfermidade vai saindo agora, toda enfermidade já foi vencida na cruz do Calvário, sai agora. Oh, rabacandarábia, eu peço ao Espírito Santo do Deus da glória, vai tocando nesta pessoa que está aqui agora, de dentro para fora, limpando essa infecção. Alabacando ramandaia candarábia, de dentro para fora, vai limpando agora essa infecção. Vai jogando por terra essa infecção. Que de que o alabai de canto rebia súria e de calaia candarábia alabrachuri andaraia. Vai jogando por terra, vai limpando essa pessoa de dentro para fora dessa enfermidade. E calaia canto rebia candaraio, alabacando rebia súria. Tem uma pessoa aqui na transmissão que está com a enfermidade lançada pela própria família. Ai, cantos. Tem uma pessoa que está com a enfermidade lançada por palavra da própria família. E quando rebiandarábia, eu vi alguém da família dizendo: fulano vai ter essa enfermidade porque é uma enfermidade hereditária que veio antigo. Alguém lançando uma enfermidade sobre uma pessoa que está aqui e dizendo: e candarábia xúria, que é de família, candarábia é genérico, mas o Senhor, de calaxúria andarábia, o Deus que tudo pode, está restaurando agora. Não tem, ai, de candarábia, você não vai herdar essa genealogia maligna, essa enfermidade genérica. E mande calaxúria andarábia, porque o Deus que cura e que restaura a saúde hoje, Ele trouxe você aqui para restaurar a sua saúde. E mande calaxúria andarábia. Eu vi uma pessoa, Deus me revelou assim, que chegou a ter uma pessoa de mais idade da sua família, e essa pessoa falou: olha, você vai ter esse tipo de enfermidade porque é antigo na nossa família, sempre teve pessoa com essa enfermidade, mas o Deus Todo-Poderoso que cura, que liberta e que transforma e que quebra toda e qualquer maldição, está restaurando a tua saúde agora. Bribiandequeia candarábia, pega a tua cura agora. E mande calaxuri andarábia, porque essa maldição que foi lançada sobre você, por causa desta palavra hoje, ela cai por terra sobre a tua vida, sobre a tua história. E manteca laia candarábia, alabacanto rebi andaraio, e me ande candarábia, porque a boca dizia assim: essa enfermidade você vai ter, porque todos da nossa família já teve. Mas quando eu leio o Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, agora no verso 1 em diante, os discípulos avistam um homem enfermo e perguntam a Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntando-lhes: mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, a enfermidade dele foi porque ele pecou, ou foram seus pais quem pecaram e por isso este homem está enfermo? E ainda no Evangelho de João, capítulo 9, Jesus ele responde aos discípulos orientando e dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo, mas a enfermidade que são permissivas pelo meu Pai para a manifestação da glória do seu poder. Essa enfermidade foi permissiva pelo Senhor para que essa pessoa conhecesse agora a cura no Deus Todo-Poderoso. Por isso eu peço, Deus amado, segundo o contexto citado pelo seu Filho amado Jesus, que há enfermidades que são permissivas pelo Deus Todo-Poderoso para que vidas conheçam a sua glória. É dentro do contexto da palavra do seu Filho amado Jesus que eu peço ao Senhor agora: vai restaurando a saúde desta agora, vai restaurando a saúde deste agora, toda enfermidade vai caindo por terra agora. Espírito Santo do Deus da glória, toca de dentro para fora, queima essa infecção agora, vai repreendendo essa inflamação no corpo desta pessoa. Olha aí, essa inflamação vai caindo por terra agora. E mandeca laia candarábia, labaia cando remandaia candaraio, vai queimando todo o mal de dentro do corpo desta pessoa agora. Vai queimando agora esse mal, Senhor da glória. Vai queimando agora, Deus amado, essa enfermidade. É no nome do Senhor Jesus, aquele que segundo o profeta Isaías já levou na
cruz do Calvário toda a nossa enfermidade agora. É agora, é agora. Vai caindo por terra. Enfermidade vai caindo por terra. Lembro-me de umas palavras poderosas que o seu filho amado Jesus, ele dizia, Deus da glória. Jesus, ele ensinou o poder de resposta que tem a oração. Então Jesus olhava para os discípulos e dizia assim: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em meu nome recebereis. Tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em meu nome recebereis. Jesus, ele disse: tudo o que pedires ao meu Pai, crendo, em oração, em meu nome recebereis. Jesus, ele disse: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em meu nome recebereis. Vai tocando agora com o toque da cura. Essa mulher, se ela crê que ela vai sair daqui com a saúde restaurada, eu também creio, Deus amado, não falta mais nada para o milagre acontecer. Toca agora. E mantecalabaia candarábia. Deus Todo-Poderoso, se esse homem crê que tem um Deus no céu que pode curar ele das dores, da enfermidade, eu também creio, não falta nada para ele ser curado. Elabai de calabaia candarábia. Toca agora com toque de cura sobre esta enfermidade. Toca agora com toque de cura sobre essas dores. É agora, é agora, é agora, é agora. E mande calaçuri andarábia. Nódulo, desapareça agora. Nódulo, você já foi vencido na cruz do Calvário. Nódulo, você já foi vencido na cruz do Calvário. Cisto, você já foi vencido na cruz do Calvário. Espírito Santo do Deus da glória, vos peço, humilde e gentilmente, é de dentro para fora. É de dentro para fora, vai limpando esse cisto agora. É de dentro para fora, vai limpando esse câncer agora. Alabacanda ramanda e a candarábia. Enfermidades que já foram vencidas na cruz do Calvário, segundo o profeta messiânico, este de nome Isaías, aquele que dizia: e ele levou sobre si na cruz do Calvário toda a enfermidade, ele levou todas as dores agora. Edecalaia candarábia. Deus, quando Jó estava orando, a saúde de Jó foi restaurada. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é designada, a nossa oração é direcionada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Alai cantos de que andarábia. Oriande calabraia candaraia. Vai jogando por terra esse câncer, vai jogando por terra e queimando esse mioma, vai limpando de dentro desta mulher esse mioma, vai limpando esse cisto, Deus da glória. E ela vai de calachuri andarábia, orabacando rebi andaraio. E me ande queia candarábia. Tem uma mulher, ei candarábia. Olha só, Deus está tocando agora no couro capilar de uma mulher. Deus está tocando na pessoa do Espírito Santo agora, no couro capilar de uma mulher. Mas o Senhor da glória, ele me revelou o que aconteceu, e eu vou falar aqui que essa pessoa da revelação, que já está recebendo agora, a labra shuri andarábia, esse milagre, Deus me revelar o que acontecera com esta mulher, porque havia uma mulher que chegou até esta mulher e elogiou o cabelo da mesma, disse que ela tem um cabelo bonito. Himalaia shuri candarábia, gostava do volume e do jeito do cabelo dela. Uma outra mulher elogiou o cabelo desta mulher, e desde este elogio, esta mulher começou a ver o seu cabelo caindo. Quando passava o pente, era muito, não era pouco não, mas vinha muito cabelo. Alá e a candará, vem muito cabelo no pente. Mas Deus manda dizer hoje, Deus está restaurando o seu couro capilar, fortalecendo o seu cabelo. E lá vai, canto, rebi andarábia, porque é essa que tem um desejo, essa mulher que te elogiou, o desejo dela é que você ficasse sem cabelo nem careca, porque a inveja de ter um cabelo igual ao seu, e por isso esse cabelo começou a cair. Mas hoje o Deus da glória está restaurando o seu couro capilar e fortalecendo o seu cabelo agora. Alabacandarábia. E se você crê, apenas coloca a mão na sua cabeça, na sua casa e diz: eu creio, Senhor, estou tomando posse agora. E mantou calaia canto rebiachúria rebiai de calabaia candarabi. Começa a pegar o teu milagre agora, começa a pegar o seu milagre agora, começa a tomar posse que é seu, é da parte do Deus da glória para você, terra. Rabacanto rebi achúria, que decanto rebi andaraia. Deus criador dos céus e da terra, ainda dentro do contexto do clamor da oração por milagre, eu peço ao Senhor por vidas, por adoradores, por adoradoras que estão representando um dos seus que está enfermo, representando um dos seus que está enferma. Talvez eu esteja orando com a mãe que precisa que o Deus da glória venha curar o seu filho das dores e enfermidade. Talvez eu esteja orando com uma esposa que precisa que o Deus da glória
cure ao seu esposo da enfermidade que assola, incomoda-o. Ó Senhor da glória, talvez eu esteja orando com pessoas que estão representando um dos seus, que talvez esteja até num leito do hospital, numa UTI, Deus da glória. E quando eu oro com pessoas, Deus amado, que está aqui representando a um dos seus, aquele a qual está enfermo, aquela a qual está enferma, quando eu oro com pessoas que estão aqui pedindo, Senhor amado, pela cura para com um dos seus, Senhor da glória, eu leio em Salmo 91, e entre as palavras lindas narradas em Salmo 91, eu me regozijo quando eu leio que o Senhor fala na sua palavra que aos anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito. E essa palavra que foi citada em Salmo 91 foi vista por Jacó lá no livro de Gênesis, capítulo de número 22, quando Jacó ele tem uma visão onde o Deus da glória estava em pé e os anjos subiam e desciam sobre uma escada. Era Deus dando ordem aos anjos ao nosso respeito. E dentro do contexto da palavra do Senhor, eu peço humilde e gentilmente ao Deus da glória, envie um anjo da cura onde este que está enfermo se encontra. Envie um anjo trazendo e tocando com a cura onde esta, Deus amado, que está enferma se encontra, Deus amado. Começa a tocar com um toque de cura, ainda que seja num leito do hospital. E mãe a canto rebi a candaraia, alabacai decou de cantos rede andaraia, ramante que anda ramandaia candarábia, alabacai a candaraia. Vai jogando por terra toda a enfermidade, vai jogando por terra toda a dor, Senhor da glória. Vai jogando por terra, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, em um nome que tem poder sobre todos os nomes. Deus, eu quero orar por vidas aqui, Senhor da glória. Eu preciso, Senhor amado, eu quero orar por adoradores, Senhor amado, neste momento, por adoradores e adoradoras que participam da corrente de oração e adoração por milagre. Deus, eu quero orar, Senhor, e entregar em suas mãos cada um dos pedidos de oração, cada uma das causas, Deus da glória, para que não limita-se apenas ao meu ler e entender, mas chegue ao trono da sua glória, a sua narina como cheiro suave. Entrega em tuas mãos Vanusa, Senhor amado, que pede oração pela vida dela. Deus amado, entrega em tuas mãos, Senhor amado, Fabiana Alves, Pai, que precisa do favor do Senhor na vida dela, Deus da glória. Alcança com alcance de milagre. Entre em tuas mãos Michele Santos, Senhor amado, que precisa de vivenciar o milagre do Senhor na vida, na história dela. Ah, Senhor, Vanusa, que pede oração pela área da saúde, Senhor amado, do filho dela, Pai, envia um anjo. Toca, Senhor amado, com toque de cura sobre as dores. Alabacaia candarábia, urabacando rebiandaraia. Deus, entregue em suas mãos a área da saúde da nossa irmã Flávia, está pedindo pela cura na saúde dela. Joyce, que está pedindo por uma causa que está na justiça, Deus amado. Entra com justiça, Pai, nesta causa e dá vitória para Joyce, Senhor amado. Entrega em tuas mãos, Deus da glória. Ah, Senhor amado, nossa irmã, Senhor Selma Maria, Deus amado, vai de encontro à causa dela, vai de encontro, Senhor amado, à petição dela. Deus, alcança ela com o milagre que ela precisa vivenciar na vida dela. Entrega em tuas mãos Thaís Pereira, Senhor amado, que pede, Senhor amado, pela área familiar dela. Deus, alcança a área familiar da Thaís com grande poder e glória, Senhor amado. Oh, Rabai de Calachuri Andaraia. Entrega em tuas mãos Solange, Senhor amado, que pede oração pelo esposo, Senhor amado, de nome Claudinei, Senhor da glória, vida financeira e espiritual dele. Entrega em tuas mãos, Senhor da amado. Peço ao Senhor que alcança, Deus da glória, daí, Senhor amado, alcança a vida sentimental, Senhor amado, da nossa irmã Lucinalva Guerra, Senhor amado, com João Maria trabalhando na mente, no coração dele. Entra com prover, Senhor amado. Davi Felipe, que pede oração, Senhor amado, tá na conta, Senhor, pede oração por Márcia. Oh, Senhor amado, entrega em tuas mãos Eduardo, Senhor amado, entra com a libertação na vida de Eduardo, Aldaci, Alcino, Senhor amado. Entrega em tuas mãos, Senhor amado. Entra com providência, Senhor amado. Senhor, tu és um Deus de milagre. Senhor, tu és um Deus de maravilha, Pai. Entra com grande poder e glória. Entrega em tuas mãos também, Senhor amado, Gedei Francisco Xavier, Lise, Senhor amado, Vitor, Hugo, Senhor Willy, Samuel, vida financeira. Entrega em tuas mãos, Senhor, e peço, alcança com alcance de milagre. Senhor da glória, quero entregar em tuas mãos, Senhor amado, Maria Cícera, que pede oração por Luciano Souza. Ah, Senhor amado, Verlânia, Senhor amado, que pede
pede oração pela área familiar dela, Senhor amado. Vai entrando com providência, Deus da glória. Quero entregar em tuas mãos também, Senhor, os filhos da nossa irmã Lucinalva, Débora, Daiane, Derek e Davi. Alcança-os com alcances de milagre. Senhor, quero entregar em tuas mãos, Senhor, a área da saúde, Senhor amado. Senhor, a libertação, irmã Aristela está pedindo. Libertação da ansiedade, Senhor amado. Quero entregar em tuas mãos Elizabeth, Senhor. Senhor amado, entra com providência na vida dela. Alcino, Senhor amado. Também entrega em tuas mãos, Deus da glória, Maria Solange, Senhor amado, que pede oração pelos filhos, Pedro Henrique, Senhor amado, e o Wellington, Deus da glória. Trabalha na vida sentimental da Maria Solange, libertando, transformando o esposo. Maria Rita, Senhor, que pede oração, Senhor amado, por Fabinho, Senhor amado. Senhor, que está preso, liberta ele primeiro psicologicamente, liberta ele depois espiritualmente, e depois que ele for transformado, o Senhor liberta ele fisicamente, Deus da glória. Entrega em tuas mãos Valéria, que pede oração pela vida do seu esposo Jailson, Deus amado. Quero entregar em tuas mãos Rosimar, Senhor, que pede oração pelo filho Mateus, Eduardo, Senhor, e Caiane, Senhor amado. Cailane, Senhor amado. Alcança com grande poder e glória. Nossa irmã Joyce, Senhor, que pede por todas as áreas da vida dela. Deus, estamos em uma corrente de oração por milagre, porque o seu filho amado Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória em oração, crendo em nome do Senhor Jesus, nós receberemos. E a nossa irmã está pedindo por cura, Deus amado. Nossa irmã Rosimar, Senhor Cabral, entra com a cura que ela procura no Senhor. Deus amado, Dinalva está pedindo oração pela área familiar. Aldaci também espera por cura, Deus da glória. Entrega em tuas mãos, Senhor amado. Senhor amado, cada vida, cada adorador tinha que ter avisado antes, irmão. Tinha que ter avisado que os irmãos iam fazer. Entra com providência, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus. Senhor, entrega em tuas mãos Francisco, Senhor da glória, e pede oração pela família, Deus amado. Robson, entrega em tuas mãos também. Vai alcançando com alcance de milagre, e milagre sobrenatural da glória. Senhor, tu és um Deus de milagre. Eu vou tornar a dizer, estamos em uma corrente de oração, nesta campanha de oração por milagre, porque Elias sabia que tem um no céu, um Deus